Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de filosofia de hoje, tá? Nós vamos iniciar o capítulo 1, que diz o seguinte: tipos de conhecimentos, certo? Lá na página 288, ok? Vamos lá? Tipos de conhecimento. Neste capítulo, você vai ver como é possível conhecer algo novo sobre o mundo por meio dos sentidos. Conversa vai. O que as crianças estão fazendo? Elas estão usando os sentidos ou o pensamento? Vamos voltar à imagem. Vocês podem observar que tem diversas crianças na imagem de abertura do capítulo, ok? E elas estão fazendo diferentes atividades. Essas atividades aí que elas estão fazendo estão sim, né? Dando a elas conhecimentos. Mas o que acontece? Vocês acham que esses conhecimentos aí que elas estão adquirindo e exercitando está partindo dos sentidos ou está partindo do pensamento? Ou será que tem os dois aí em conjunto, tá? O que é que vocês acham? Vamos lá? Conversa vem. De que forma os sentidos nos ajudam a matar a curiosidade sobre algo? Você aprende sobre coisas quando os usa? De que forma os sentidos podem nos ajudar a matar nossa curiosidade? E aí? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vejam só, nós temos 5 sentidos. Vamos relembrar? Quais são eles? Tato, né, o toque, tato, certo? Paladar, sentir o gosto. Olfato, o cheiro. Audição, né, o ouvir. E a visão, o ver, certo? Então eu tenho esses 5 sentidos. E sim, eles me ajudam, certo, a matar a curiosidade sobre algo. Eu vejo um objeto estranho, eu fico curioso para saber o que é aquilo, tá? Eu ouço um barulho, então eu fico curioso para saber de onde esse barulho vem. Eu sinto um cheiro diferente, tá? Então eu fico curiosa para saber que cheiro é aquele, tá? Eu toco algo para sentir alguma textura diferente que eu vejo e quero tocar. Então, o toque vai estar me trazendo este conhecimento sobre aquilo, tá? Então, de uma certa forma, os sentidos, sim, nos ajudam a matar a nossa curiosidade, certo? A gente pensa, né, sobre aquilo e vai atrás para descobrir, para matar a nossa curiosidade, tendo a experiência de matar a curiosidade através dos nossos sentidos, através do ver, do ouvir alguém falar sobre, né? Você aprende sobre as coisas quando os usa? Sim, gente, nós aprendemos sobre as coisas quando usamos. Veja só este violão aqui que essa criança está utilizando, tá? Para ele poder estar utilizando esse violão, ele precisou, né, adquirir conhecimento sobre o violão para poder usar ele, né? Conhecer que ele é um instrumento de cordas, que cada cordazinha é referente a uma nota, que cada posição do dedo também é uma nota, tá? Então, ele adquiriu conhecimentos para usar esse violão e, usando ele, né, continua adquirindo conhecimentos. Ele vai aprender uma música nova, por exemplo, vai aprender a ficar mais ágil em relação à passagem das notas, tá? Continuando. A curiosidade nos ajuda a conhecer. Leia o poema a seguir. A perda do olfato, eu não lamento. Afinal, o olfato só serve para cheirar. Os 4 elementos. Vamos ao fato. O paladar eu perdi, mas não porque eu perdesse tirei da cabeça o gosto do abacaxi. Do ouvido, não ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos. Me voltei para o silêncio. O som não faz sentido. Conversa vai, conversa vem, vamos lá? Sobre o que o poema fala? Ele fala sobre o quê? Os sentidos, né? A perca desses sentidos. Volte a eles os sentidos que são citados, tá? Então, façam isso aí. Você consegue conhecer algo por meio dos 5 sentidos? Por quê? E aí? Os sentidos nos ajudam a conhecer algo? Sim, né, gente? Nos ajudam. Por exemplo, se você está com os olhos vendados e eu dou para você provar uma determinada fruta, por exemplo, você não está vendo que fruta é aquela, mas pelo fato de já ter provado ela, né, você vai identificar o gosto e vai dizer
é uma laranja, por exemplo, tá? Então a gente consegue conhecer as coisas sim por meio dos 5 sentidos, tá? Isso se for uma fruta que você já tiver provado, claro, né? Se for uma fruta que você nunca provou, você não vai conhecer ela somente pelo fato do sentir, tá? Então isso é bem relativo. Vamos lá. Será que, como no poema, se você perdesse algum dos sentidos, a sensação provocada por ele em você ainda ficaria em seu pensamento, como o gosto do abacaxi? Por quê? Vamos refletir um pouquinho, né? Uma pessoa, por exemplo, que enxerga, certo? E uma determinada vez, um determinado dia, essa pessoa perdeu a visão por alguma coisa. Então, o que acontece? As experiências que ela teve, coisas que ela viu, vai ser apagada da mente dela? Não, né? Porque quando nós adquirimos um conhecimento, esse conhecimento fica para nós, fica registrado na nossa mente, certo? Então, por mais que se perca um desses sentidos, tá? Os conhecimentos que ela já adquiriu não serão excluídos da memória, tá? Como você sabe que o mundo existe? Leia o texto a seguir. Uma das respostas possíveis diz respeito a conhecer o mundo por meio dos 5 sentidos. E pode ser, porque no verão eu vejo o céu e as estrelas. Mas será que essa é uma boa resposta? Alguém poderia argumentar: seus olhos podem ver tudo o que existe? Ou ainda, seus olhos não podem enganá-lo? Talvez não. Seria melhor tocar nas coisas para saber se elas existem? Ou será que ver alguma coisa significa saber o que ela é? Você concorda com os argumentos dados em resposta à pergunta? Como você sabe que o mundo existe? Por quê? Podemos conhecer tudo usando os 5 sentidos? O que é que vocês acham? Resiste a seguir os argumentos que você percebeu que foram a favor e os que foram contra o uso dos 5 sentidos para conhecer algo novo, certo? Então, vocês vão ler aqui o textozinho e vão separar os argumentos que foram a favor e os argumentos que foram contra, tá? O que aqui está dizendo que é a favor de conhecer o mundo através dos 5 sentidos? O que é contra conhecer o mundo partindo dos 5 sentidos, certo? Porque o que acontece? Eu já falei para vocês, né, nas nossas aulas, que existem diversas opiniões, certo? Sobre diversos temas. E que o que acontece? Nós precisamos respeitar as pessoas em relação a isso. Vai ter pessoas que vão concordar com a sua opinião, vai ter pessoas que vão discordar da sua opinião, tá? E o importante de tudo é cada um respeitar a sua própria opinião, pois cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, certo? Entendido isso? Vamos continuar? Refletindo sobre os sentidos. Pelo visto, nem sempre os 5 sentidos dão conta de explicar o mundo, né? A gente precisa dos 5 sentidos, mas também precisa, estar pensando sobre o que está acontecendo. Será que existem outras formas de conhecer as coisas? Leia o texto a seguir e reflita sobre os sentidos que aparecem nele. Vamos lá, Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas balas. Tem certeza que não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer o seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão, cheirou. Você me dá mesmo? Uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as balas e saiu correndo. A gente nunca sabe, ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete com uma grande crise de espirros. Atchim! Água! Depressa! Atchim! Acho que vou morrer. Paulo morria de tanto rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram. Então vejam só, né? Camila, ela foi enganada por um dos sentidos dela. Não, né? 2. Ela viu as balas, né? Parecia bala de caramelo, sentiu o cheiro, tinha cheiro de bala de caramelo, mas o gosto era de pimenta, veja só, né? Às vezes, um dos nossos sentidos realmente nos engana, certo? Você, por exemplo, vê uma coisa, vê uma imagem,
mas ali é uma ilusão de ótica, você não está vendo realmente aquilo. Ou então você escutou um barulho, pensa que foi uma coisa, mas foi outra, tá? Isso realmente pode acontecer, certo? Sentidos e engano. Alguma vez você viu algo, pensou que era uma coisa e era outra? Cheirou uma comida, pensou que tinha um gosto e tinha outro? Com os colegas em grupos, elaborem uma apresentação teatral contando a situação na qual foram enganados pelos 5 sentidos. Depois, ensinem-na para a turma, tá, gente? Então, essa atividade não vai ser possível de ser realizada dessa forma. Mas aí o que é que vocês vão fazer? Se vocês já passaram por uma experiência dessa, vocês vão gravar um videozinho me relatando como foi isso, ok? Então, por hoje é só. Beijo pra vocês e até mais. Tchauzinho!